Os vulcões chamam muita atenção por serem belos e ao mesmo tempo assustadores. Mas qual que é o maior vulcão que existe no nosso planeta Terra? O posto de maior vulcão do nosso planeta é do Mauna Loa, que fica lá no Havaí. Ele é um vulcão que abrange um território de mais de 5.000 km². E um ponto muito importante sobre o Mauna Loa é que ele ainda está ativo, então ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Felizmente, o Mauna Loa não é um vulcão que causa aquelas erupções de explosões gigantescas que joga magma para o alto. Porém, ele ainda apresenta um grande risco para a população da região, porque o magma e a fumaça que é liberada do vulcão podem causar doenças respiratórias e atrapalhar a qualidade do ar das pessoas que vivem ali. Porém, mesmo que essa névoa vulcânica exista e possa causar irritação nas pessoas ou problemas respiratórios, ainda é seguro e tranquilo, segundo as autoridades da região, viver ali e poder respirar normalmente. Porém, isso pode mudar a qualquer momento e se tornar inviável viver ali por conta dessa névoa vulcânica. E para mais conteúdos como esse, não esqueça de curtir e seguir a gente aí para mais, viu? Valeu! Uma grande dúvida da humanidade é de quantas pessoas o nosso planeta consegue suportar ao mesmo tempo. No começo do século XXI, ou seja, no começo dos anos 2000 até 2025, nós tivemos um crescimento populacional de mais de 2 bilhões de pessoas. Se levarmos em consideração que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas vivendo no nosso planeta simultaneamente e nossos recursos são escassos, ou seja, as coisas que tem aqui na Terra são finitas, como a água, como as plantas, como os recursos naturais em geral. Com isso, a gente tem um crescimento populacional muito maior e muito mais acelerado no planeta. E os recursos que são finitos vão acabando mais rápido também porque tem mais pessoas para consumir. Mas no máximo a gente consegue fazer uma estimativa, a gente não consegue dar um número exato. E geralmente as pessoas vão colocar uma estimativa entre vários estudos entre 9 e 16 bilhões. Alguns dizem que no máximo 10 bilhões de pessoas, mas fica nessa média aí. E aí, quanto tempo você acha que o planeta vai durar com esse número de pessoas? Alguns acham que esse fenômeno é um raio, outros acham que é fogo, alguns o chamam até de eletro, o que não está totalmente errado, mas esse fenômeno chamado de fogo de San Telmo é na realidade um plasma. E ele é considerado um plasma porque ele sim é uma descarga elétrica que emite luz, às vezes azul, às vezes violeta e até mesmo branca em algumas situações. A aparição dele geralmente é mais comum em tempestades ou erupções vulcânicas. Geralmente você vai ver esse fenômeno acontecendo em mastros de navios, em chaminés, em torres muito altas, mas tem como ter contato com ele através de seres vivos também. Geralmente em navios ou aeronaves é muito mais fácil você perceber o contato deles. Por exemplo, em turbulências e tempestades que às vezes o avião passa, às vezes o fogo de San Telmo toca ali na aeronave. Mas não é prejudicial não vai causar nenhum mal. Ele recebeu esse nome em homenagem a um santo. Além disso, os marinheiros antigamente acreditavam que quando o fogo de San Telmo aparecia, era um sinal de bom presságio. E esse fenômeno acontece quando as moléculas de ar que existem entre a Terra e as nuvens são destruídas por conta da voltagem elétrica ali do ar, gerando um gás que acaba brilhando, fazendo com que essa energia seja ionizada na atmosfera, fazendo aquilo que ela tocar acabar brilhando ao redor. Uma das lendas mais famosas do Brasil é a lenda do Curupira. Ele é um personagem muito famoso no folclore brasileiro. Basicamente é um homem que vive na floresta com cabelos de fogo e pés para trás. Ele tem poderes de se transformar em animais e tem um assobio ensurdecedor. A origem da lenda dele vem dos povos indígenas originais aqui do Brasil, em que acreditavam que ele era um ser que vivia na floresta protegendo a mesma, de caçadores ou de pessoas que tentavam destruir a floresta e a mata. Ele tem os pés para trás justamente para poder confundir os caçadores que estão ali, mas não, ele não ataca pessoas que caçam para poder comer e sobreviver ali na floresta, apenas aqueles que têm más intenções, fora que ele é um dos seres mais poderosos da mitologia e folclore brasileiro. E até os dias de hoje, muita gente ainda faz oferendas para ele, em prol de agradecimento pela proteção ali da floresta e da mata com a qual as pessoas vivem perto. Quem será que ganharia uma luta entre o Curupira e o Saci, hein? Você já deve ter visto nos últimos dias a notícia de que um suposto asteroide tem chances de bater no nosso planeta. Mas o que vai acontecer? Realmente vai bater? Nós vamos todo mundo ser extintos? Calma que a gente vai entender isso hoje. Esse novo asteroide foi chamado de 2024 YR4. E a estimativa, segundo os especialistas, é que ele possa sim colidir com o nosso planeta, mas apenas em 2032. Mais especificamente no dia 22 de dezembro de 2032. Imagina que Natal animado que vai ser esse aí, hein? Esse asteroide tem entre 40 e 90 metros de largura. Ou seja, se ele caísse no nosso planeta, ele cairia aproximadamente a 38.000 km/h. É como se fosse um prédio gigante caindo a essa velocidade. Obviamente, o impacto de um asteroide desse tamanho poderia causar um tsunami absurdo caso ele caia no mar, causar tremores na Terra e até mesmo causar devastação de cidades inteiras. Mas pode ficar despreocupado, isso não é uma certeza de que ele vai cair.
ele está sendo monitorado, assim como diversos outros asteroides também são. Ele só vai voltar a ficar visível aproximadamente em 2028 e hoje as chances calculadas de que ele vá realmente cair na Terra é de apenas um pouco mais de 2% de chance. Então relaxa, você não vai ser extinto por causa de um meteoro, pelo menos não ainda, né? Você já deve ter ouvido falar sobre lactobacilos vivos e alguém já deve ter dito pra você que é muito bom consumir eles. Mas o que é que realmente são esses lactobacilos vivos? De forma básica, os lactobacilos vivos são bactérias que equilibram melhor a nossa flora intestinal. Então sim, eles são benéficos à nossa saúde. A gente pode encontrar eles dentro do nosso próprio organismo, também em alimentos e também em suplementos que a gente toma para recompor. Um grande exemplo disso são os iogurtes, que contêm lactobacilos vivos na composição deles. E além de ajudar a regular a flora intestinal, eles também servem para ajudar no sistema imunológico e também no controle de colesterol, entre outras coisas também. Mas o uso em excesso disso, de uma quantidade muito exorbitante, pode desregular o seu corpo. Então sempre procure um especialista para você saber o que você deve ou não tomar em quantidade certa. Alguma vez você já se perguntou como é que as gigantescas plataformas de petróleo são colocadas em alto mar? E existem dois tipos de plataformas que são utilizadas, as flutuantes e as fixas. As mais comuns são as plataformas fixas, elas são utilizadas em profundidades de até 180 metros e elas são colocadas através de módulos que são construídos presos ao subsolo oceânico, que é fixado através de um pilar gigantesco ali de aço. E em águas mais profundas é utilizado a plataforma flutuante. Elas são construídas em terra firme e depois são levadas até o local de instalação. Basicamente é rebocado por um barco. São fixadas ali no fundo do mar através de âncoras que pesam toneladas para segurar aquele peso. Mas essas também utilizam um sistema de lastros para estabilizar ali a plataforma no mar. Além disso, também utilizam estabilizadores para contrabalancear o movimento das ondas, para estabilizar ali a plataforma sem que ela balance demais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e seguir a gente para mais. Um abraço! Todo mundo sabe que a gente respira o oxigênio que está aqui na Terra, mas o que aconteceria se a Terra tivesse o dobro de oxigênio que tem hoje? Já te adianto que você andaria na rua e encontraria insetos gigantes. Imagina você tá na sua casa e aparece uma barata gigante ali. Isso acontece com baratas e aranhas, por exemplo, porque elas possuem traqueias. E quanto mais oxigênio entrar na traqueia delas, mais elas vão crescer de tamanho. Fora que também geraria uma coisa chamada toxicidade de oxigênio, em que basicamente as células do nosso corpo sofreriam uma oxidação desenfreada, o que geraria uma exaustão muito grande no corpo do ser humano. E essa exaustão faria com que nós, seres humanos, fôssemos de base. Mas e se o oxigênio subisse só a um nível que fosse saudável para nós seres humanos? Se fosse esse o caso, nós respiraríamos muito melhor. Além disso, teríamos uma concentração e uma agilidade maior também. E também não teríamos que nos preocupar com baratas gigantes.